Salve, salve, meu povo! Estamos aqui de volta para falar um pouco sobre as funções oxigenadas, falar mais um pouco sobre elas, né? Ver detalhes dessas funções, dessas moléculas, detalhes da sua nomenclatura e dar continuidade no nosso conteúdo, né? Vamos lá. Então tá aqui. Funções oxigenadas. Vamos começar a falar um pouco sobre os aldeídos aqui agora, tá? Quem são os aldeídos? Acompanha comigo. O grupo funcional dos aldeídos é esse aqui. Esse grupo funcional começa a aparecer uma estruturazinha que é SC-O, que em química orgânica ele recebe um nome que é muito útil e muito importante você conhecer, que é a chamada carbonila. Tudo que possui C-O em orgânica a gente chama de carbonila. A estrutura C-O é chamada de carbonila. E repara que essa nossa carbonila ela está ligada aonde? Num hidrogênio. Posso representar ele também desse jeito, como CHO, tá? Uma representação simplificada. Na descrição do grupo funcional, o que eu tenho? A carbonila está ligada a um hidrogênio. A carbonila estando ligada a um hidrogênio dessa forma aqui, ela será sempre um carbono primário. Guarda essa informação. Já já a gente vai usar ela. Terminação. Para nomenclatura você vai usar a terminação AL. Então vamos lá. Esse aqui, quem é? Um carbono metanal, também chamado de formaldeído, tá? Então um carbono sem dupla terminação AL. O formaldeído, também conhecido como formol, né? Para quem vai para a área de biológicas aí, vai ter bastante contato com o formol. Formol usado para conservar tecidos vivos por um tempo maior. Bom, e esse? Esse aqui, ó, pelo mesmo padrão, ET 2 carbonos, intermediário 1, terminação AL, etanal. Ou acetaldeído na nomenclaturazinha vermelhinha, tá? Que é a nomenclatura usual. E aqui? 3 carbonos, propanal. Propionaldeído, se você quiser também. Aqui, 4 carbonos, butanal. Butiraldeído, se você quiser. Atente para um detalhe aqui. Nos aldeídos, eu não indico a posição do grupo funcional com um número. Por que eu não indico? Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Não indico em nenhum. Por que eu não faço isso? Não faço isso porque, para ter esta característica aqui, para ser um carbono primário e estar ligado ao hidrogênio, o propanal vai ter que estar na ponta da cadeia. Então ele será sempre o seu carbono 1. Está subentendido que ele é o carbono 1. Então eu não preciso numerar para dizer onde ele está, porque ele está sempre na pontinha da cadeia e ele é sempre o seu carbono 1. No álcool eu fazia isso, na cetona eu faço, no fenol eu faço, aqui eu não preciso fazer. Não preciso dizer a posição do grupo funcional, tá? Continuando, se a cadeia for ramificada, o que eu faço? O grupo funcional está aqui, ele é carbono 1. Minha ramificação caiu em 2, 2-metilpropanal. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5,6 dimetil, porque são duas, heptanal. Tá? 5,6 dimetil heptanal. Aqui, mesma coisa, com dupla. Quem é o carbono 1? O do grupo funcional. Então, ele é 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4-metil, pente 3-enal. Pente porque são 5 carbonos, 3-en é a posição da dupla, terminação AL. E aqui? E quando eu tenho dois grupos funcionais, o que eu faço? Eu vou precisar indicar, tá, que é dial, porque são dois grupos funcionais. Tem uma ramificação desse lado aqui, não tem? Para dar menor número para essa ramificação, eu preciso começar daqui. Esse precisa ser o meu carbono 1. Não posso começar do lado de lá, porque eu tenho 5CH2. Vai dar problema aqui na hora de eu fazer a minha numeração, minha nomenclatura. Então, 1, 2, 3, 3-metil. Tem 3 carbonos aqui com mais 5, 8, com mais 1, 9.
3-metil-nonanodial, tá? Então, nonanodial, uma ramificação metil no carbono 3, certo? Beleza. Aldeídos já foram, então, continuando nossas funções oxigenadas. Cetonas. Quem são as cetonas? Grupo funcional. Olha lá quem apareceu aqui de novo. A famosa carbonila, que agora está entre dois carbonos. Sua carbonila entre dois carbonos dessa forma, tá? Torna esse carbono um carbono secundário. Uma carbonila ligada a dois radicais, aqueles radicais alquílicos, lembra? Vai tornar essa estrutura aqui um carbono secundário. A título de terminação, o que eu uso? Terminação ona. Propanona, butanona, tá? Pentanona, como a gente vai ver aqui. A cetona mais simples, pessoal, precisa ter no mínimo 3 carbonos. O da esquerda, o do grupo funcional e o da direita. Essa é a cetona mais simples, que recebe qual nome? Prop 3 carbonos, intermediário AN, terminação ona. Essa aqui é a propanona, certo? Também chamada de acetona, nomezinho usual bem comum, viu? Usada como removedor de esmalte, tá? Então a acetona é uma das cetonas mais comuns de todas, tá bom? Com 4 carbonos, o que eu faço com 4 carbonos, né? Com 4 carbonos, ó, but, intermediário AN, terminação ona. Aí você pode me questionar, mas eu não preciso numerar? Não preciso porque ter o meu C-O aqui ou ter ele aqui dá na mesma. Na ponta eu não posso ter, porque senão eu vou contrariar isso aqui. Então, eu só posso ter ele nesse carbono ou nesse, mas ter nesses dois dá a mesma molécula. Imagina que você vire ela, tá? Então tá aí nossa butanona. E essa aqui, como é que ficaria? Essa aqui eu já preciso começar a numerar. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5. Repara que meu grupo funcional está aqui, mas ele poderia estar neste carbono aqui. Então eu numero agora. 1, 2. Pentan 2-ona. Tá? Pentan, intermediário AN, porque não tem dupla. 2, posição do grupo funcional, terminação de cetonas. Olha aqui. Olha o que eu fiz, né? As duas têm 5 carbonos, mas essa aqui, ó, tá com o grupo funcional na posição 3. Não tem dupla, não tem nada, então pentan 3-ona. Tá aí, ó, por isso que eu preciso numerar. A partir de 5 carbonos, preciso numerar as cetonas todas. Beleza. E aqui? Olha aqui. Quando eu tenho dois grupos funcionais, igual eu fiz pro aldeído agora há pouco, o que você faz? Põe lá no final um diona, ok? Diona para indicar a presença de dois grupos funcionais. Numera para dizer onde eles estão. Por quê? Eles estão aqui um do lado do outro, mas podia estar um aqui e o outro nesse outro carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então vai ser pentan 2,3 diona. Posição 2 e posição 3, certo? Diona porque são 2. Continuando. E ramificado? Bom, quando for ramificado, posição e nome da ramificação e nome da cadeia principal. 1, 2, primeira ramificação em 3, segunda ramificação em 4, aí 5 carbonos no total. 3,4 dimetilpentan 2-ona. Posição e nome das ramificações, 5 carbonos, sem dupla, cetona no carbono 2. E aqui? Essa aqui tem duas ramificações, essa daqui é etil e essa é metil. Quando as ramificações são diferentes, eu as coloco em ordem alfabética. De onde eu começo a numerar? Da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 4 etil, certo? 5, 6 metil, tá? Octan 3-ona. 4 etil, 6 metil, octan 3-ona. Posição e nome das ramificações, nome da cadeia principal com a posição do grupo funcional, que é 3. Beleza? E aqui eu posso ter cetonas que são cíclicas, certo? Que faz parte, o carbono do grupo funcional, ele está fazendo parte do ciclo. Olha ele aqui. Como é que eu faço então? Indico,
tá? Antes do prefixo a palavra ciclo. Ela fica ciclohexanona, tá certo? Posso ter cetona com dupla também, se eu quiser. De onde eu começo a numerar? Da esquerda para dar menor número para o grupo funcional e para ramificação, para insaturação. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tem ramificação, então é o oct, 1 em 3 ona. 1 em porque a posição aqui ficou 1 e 3 que é a posição do meu grupo funcional. Certo? Cetonas estão feitas aí. Ácidos carboxílicos. Quem são os ácidos carboxílicos? São moléculas que possuem este grupo funcional aqui. O C-O, que está ligado diretamente em quem? Na hidroxila. Então eu tenho minha carbonila ligada na hidroxila. Posso representar também numa representação simplificada dessa forma que está aqui embaixo. Da junção entre carbonila e hidroxila, eu posso chamar este grupo funcional de carboxila. Você encontrar isso em algum livro, algum exercício, o grupo funcional carboxila, opa, falou de grupo funcional carboxila, você está falando de um ácido carboxílico, certo? Carbonila tem que estar ligada à hidroxila. Repara que estando ligada à hidroxila, ela também se torna um carbono primário, igual ao aldeído, lembra que a gente falou há alguns minutos? A título de terminação óico. Todo ácido carboxílico, tá? Ele tem no nome que é acrescentar a palavra ácido. Não é ácido etanóico, propanóico, metanóico, sempre feito com a nomenclatura, com terminação. A palavra ácido, na verdade, na frente, tá? Olha aqui. Ácido, um carbono match, intermediário one porque não tem dupla, terminação óico, ácido metanóico. Esse aqui tem um nomezinho usual, chamado também de ácido fórmico, tá? Ácido fórmico, que é o ácido que algumas formigas, tá, colocam na sua pele, na sua epiderme quando elas picam. Aquela sensação de ardor, de queimação, é um ácidozinho orgânico. Esses ácidos carboxílicos, eles tendem a ser mais fracos do que qualquer ácido mineral, como clorídrico, sulfúrico, fluorídrico, tá? Esse aqui, ácido, 2 carbonos et, então ele é ácido etanóico. Esse aqui tem um nome usual que eu te aconselho a não esquecer em hipótese alguma. Ele é chamado de ácido acético, tá? Principal constituinte de quem? Do vinagre. O ácido acético é uma das nomenclaturas usuais que mais aparecem em vestibular, tá bom? Aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, propanóico, tá? Também chamado de ácido propiônico. Aqui, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Esse seria pentanóico. Aí eu já te faço mais uma observação. O que você está vendo aqui? Eu não indico posição do grupo funcional. Tá vendo que aqui é igual ao aldeído? O aldeído eu não indicava a posição do grupo funcional. Para o ácido carboxílico é a mesma coisa. Por que isso, Estopa? Porque para ter essa característica, ele vai ter que estar sempre ligado na ponta da cadeia. Ponta da cadeia, ponta da cadeia, certo? Então eu não indico a posição dele quando for de cadeia aberta assim, né? Indico a posição onde ele está, não preciso. Está subentendido que ele é o seu carbono 1, correto? Beleza. Então a numeração ela fica mais simples quando é feito desse jeito, né? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ácido 3-metil butanóico. Então, 3, posição e nome da ramificação, metil, butan, 4 carbonos, sem dupla, terminação óico. E esse danadinho aqui, ó, com 2 grupos funcionais, eu tenho que colocar dióico lá no fim. Não tem ramificação aqui? Minha ramificação caiu no 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é hept. Ácido 2,2-dimetil heptanodioico. Tá? Então, dioico para indicar que são 2 grupos funcionais. Beleza? E colocar a posição da ramificação, como a gente sabe que tem que ser feito aqui. Posso ter um ácido aromático, que eu chamo de ácido benzoico.
Tem esse aqui, que é dicarboxílico, ele tem dois grupos funcionais igual esse aqui. Esse aqui tem inclusive um nome usual que é legal. Ele é chamado de ácido etanodioico, né? Et 2 carbonos, intermediário an, dioico porque são dois. Ele é chamado de ácido oxálico, principal constituinte do oxalato. Um oxalato que gera muitas vezes pedra no rim, oxalato de cálcio, tá bom? Então ácido oxálico. Esse aqui com dupla, como é que eu faço? O carbono 1 esse aqui, o 2 esse aqui tem uma ramificação metil, o 3 esse aqui tem uma dupla. Ácido 2-metil, 1, 2, 3, 4, 5, pente 3-enóico. Ácido 2-metil, posição e nome da ramificação, pente 5 carbonos na principal, dupla na posição 3, enóico. Tá bom? Como a gente obviamente sabe, pH dele é ácido, pH menor do que 7. Quem é o hidrogênio ionizável? O do grupo funcional. Então é esse aqui, esse aqui, esse aqui. É o hidrogênio que ele perde como H+, é o hidrogênio do grupo funcional, da hidroxila do grupo funcional. Então é a segunda função ácida que a gente fala. Já falamos de fenol e de ácido carboxílico. O resto é tudo neutro, tá, gente? Tudo pH neutro igual a 7. Beleza. Sais de ácidos carboxílicos. Quem são os sais de ácidos carboxílicos? Ó, sal é gerado por neutralização, não é? Lembra? Ácido mais base, sal mais água? Então, os sais de ácidos carboxílicos são gerados pela neutralização entre um ácido orgânico, que é um ácido carboxílico, e uma base qualquer. Então é igual a neutralização que você fazia lá na inorgânica para fazer um sal. Só que o ácido que você vai escolher agora ele é orgânico. E a nomenclatura, curiosamente, ela é feita igual a gente fazia lá. Como que você fazia a nomenclatura lá? Bom, a neutralização sob linhas gerais, ela funciona desse jeito, né? Ela é um ácido com uma base que te dá um sal de ácido aqui no caso, né? De ácido carboxílico e uma molécula de água. Beleza? Todo ácido carboxílico termina em ico. Você concorda comigo? Não é oico. Então ele tem um ico lá no final. Você lembra da inorgânica que ácidos que terminavam em ico, eu trocava a terminação para ato, para dar o nome do sal? Você vai fazer da mesma forma, vai trocar o ico por ato e vai dar nome em quem? No cátion que estiver ligado aqui. Que no caso vai ser um cátion de um metal, ou do amônio que não é metálico, né? Beleza, então olha aqui. Cátion é sódio. O ácido que originou era um ácido de 2 carbonos. Ácido de 2 carbonos com essa característica era ácido etanóico. E ácido etanóico gera etanoato. De quem? De sódio. Ó, etanoato de sódio. Lembra que o ácido etanóico era ácido acético? Pode ser acetato de sódio com nomenclatura usual. Olha esse aqui. Esse aqui é um sal de potássio. Eu fiz a reação entre um ácido carboxílico e o hidróxido de potássio. Quantos carbonos eu tenho aqui? Que ácido que seria esse? Olha para a parte da esquerda. Um carbono, com mais 4 dá 5, com mais 1 do grupo funcional 6. Ele era ácido hexanoico. Ácido hexanoico gera hexanoato. Hexanoato de quem? De potássio. Tá? Esses são os sais de ácidos carboxílicos, uma função obviamente derivada de um ácido carboxílico, tá? Beleza. Hexanoato de potássio está feito o nome. E aqui, né? E se ele fosse ramificado, como é que se faria, né? É um sal de potássio. O ácido de origem é um ácido ramificado. Que ácido que ele seria? Se ele fosse um ácido, ele seria ácido 1, 2, 3, 4. Ácido 3-metilbutanóico, não seria? Ácido 3-metilbutanóico, tira o ico e põe ato. Ácido 3-metilbutanóico gera 3-metilbutanoato. De quem? De potássio. Ó, 3-metilbutanoato. Então, você dá nome no ácido, só troca o ico por ato e dá nome no cátion. Tá bom? Muito parecido com o que a gente fazia na inorgânica. Beleza? Tá aí uma função derivada dos ácidos. Quer outra? Para a gente encerrar as oxigenadas. Ésteres. Grupo funcional.
CR, radical, né? Cadeia carbônica. C dupla O, minha carbonila aqui de novo. O, cadeia carbônica. Então, eles são gerados, são derivados de ácidos carboxílicos. Repara que parece bastante, né? Se ao invés de R aqui fosse hidrogênio, ele seria um ácido. Então, os ésteres também são funções derivadas de ácidos carboxílicos, tá? Os ésteres são gerados por uma reação que a gente chama de esterificação, que é a reação que acontece entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, na função anterior era um sal de ácido carboxílico, tá? Agora ela é gerada por uma neutralização. Agora é uma função que a gente chama de éster, que é gerada por uma reação parecida. A reação agora, ó, ela é ácido carboxílico mais um álcool, éster e uma molécula de água, tá bom? O ácido carboxílico. E a nomenclatura? Olha que curioso, a nomenclatura é feita igual o sal de ácido carboxílico. Você não tinha o ácido carboxílico terminando sempre em ico? Você vai dar nome no ácido carboxílico de origem, vai trocar o ico por ato e vai dar nome neste radicalzinho que está aqui. Metila, etila, propila, isopropila, qualquer que seja esse radical. Tá? Então é uma nomenclatura parecida, são duas funções, tanto sais de ácido quanto essa daqui, parecidas, tá? Muito parecidas. Como é que eu faria então? Eu vou escrever uma esterificação para te mostrar como que você faria o nome de um éster e como que você procede. Imagina que eu pego esse álcool aqui e eu faço a reação dele com esse outro álcool. Imagina que eu pegue este ácido e faça a reação dele com esse álcool. O que acontece nessa reação? Esta hidroxila se junta com este hidrogênio e forma sua molécula de água. O éster é gerado pela junção, pela condensação entre essa molécula e essa molécula, entre uma parte do ácido e uma parte do álcool. Ó. Então, o oxigênio aqui do grupo funcional marca essa informação. Ele é o oxigênio que vem do álcool e não o oxigênio do ácido. O oxigênio do ácido saiu fora aqui para formar a minha água. Beleza. Como é? Então isso aqui é meu éster, ó. Então C dupla O, cadeia carbônica. Que ácido que era esse, gente? Ácido metanóico. Tira o ico dele. Ácido metanóico gera metanoato. De quem? Dá nome nesse radical. Metanoato de metila. Certo? Então metanoato que é do ácido metanóico de metila. Então faz o seguinte. A parte que vem do ácido é sempre aquela que você põe ato. A parte que vem do álcool é a segunda parte do nome. Parte do ácido, parte do álcool, tá? Parte do ácido é a parte que tem C dupla O. Parte do álcool é a que não tem C dupla O. Então, metanoato de metila. Esse é um éster. Olha aqui. Vou fazer a esterificação agora entre este ácido e este álcool aqui. Esta hidroxila se junta com este hidrogênio e forma este éster mais uma molécula de água. Olha esse éster. O ácido que origina é ácido etanóico, não é? 2 carbonos em dupla. Ácido etanóico gera etanoato. Etanoato de quem, turma? De etila. Etanoato de etila. Esse aqui, como tinha nome usual, ó, eu posso fazer o nome do éster diferente. Não era ácido acético? Tira o ico dele, virar acetato de etila. Então, primeira parte do nome é a parte que vem do ácido, segunda parte do nome é a parte que vem do álcool. Aí você me pergunta, Estopa, eu preciso ficar escrevendo as reações toda hora? Não, não precisa. Se você conseguir olhar para a estrutura do éster e reconhecer quem é quem, você já faz o nome. A parte que veio do ácido é sempre a que tem C dupla O. A parte que veio do álcool é sempre a que não tem C dupla O. Pega a parte do ácido, vê o nome do ácido, troca o ico por ato e dá nome no radical. Morreu. Não precisa escrever as esterificações toda hora, tá? Em relação a essas duas funções últimas que a gente falou, né? Os sais de ácido carboxílico. Os sais de ácido carboxílico são os principais constituintes do sabão e do detergente.
tá? Os ésteres são os principais constituintes dos lipídios. Os lipídios são ésteres. Então, na sua aula de biologia, você vê que os lipídios são formados como? Ácidos graxos mais glicerol. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. O glicerol é um álcool de 3 carbonos. Você pega o ácido graxo, reage com o glicerol e forma gordura. Ou lipídio, o óleo, a gordura no caso, né? O lipídio. Então, o lipídio, ele é um éster, gerado pela esterificação entre um ácido graxo e o glicerol. E o sal de ácido carboxílico? Por que ele é constituinte do sabão? Gente, vamos lá. Como é que o pessoal antigamente fazia sabão? Pegava a gordura, que é um éster, reagia com soda cáustica e gerava sabão, não é? Quando você reage a gordura, que é um éster, com soda cáustica em solução, você está voltando à esterificação. Você está fazendo uma hidrólise, tá? Que é a quebra lise, quebra hidro, água. Você está quebrando a cadeia do éster com a presença da água. Então você vai voltar a formar o ácido graxo. Só que como o meio é básico, o ácido graxo reage com a base e forma o sal de ácido carboxílico, que é o sal de ácido graxo, que é o sabão. Tá bom? Então são duas funções que a gente tem algumas curiosidadezinhas aí para poder citar. Beleza, meu povo? Então, encerramos nossas funções oxigenadas aqui, tá? E aí a gente continua posteriormente, tá bom? Então é isso, meu povo. Obrigado pela atenção e a gente volta em breve. Um abraço.